Para Lutero, o ímpio, assim como seu príncipe, Satanás, está todo voltado para si e para o que é seu e não busca a Deus. Nem cuida do que é de Deus, buscando riquezas, glória, saber, etc. Se alguém lhe resiste diminuir alguma dessas coisas, é movido por meio da mesma aversão, mediante a qual busca aquelas coisas, a indignar-se contra o adversário. Tanto não pode deixar de enfurecer-se, quando não pode deixar de desejar e buscar, e tanto não pode deixar de desejar, quanto não pode deixar de existir, pois é uma criatura de Deus. Essa irritação dos ímpios, quando Deus lhes diz algo contrário do que querem, é própria de seu endurecimento e agravamento. Para Lutero, quando diz que Deus opera o mal em nós, não devemos pensar que age como se criasse de novo o mal em nós, como se fôssemos um recipiente que recebe ou sofre a malignidade daquele que faz um veneno. Deus opera o mal em nós, isto é, por meio de nós, mas por causa de um vício nosso, pois somos maus por natureza. Guarda essa expressão. Somos mal por natureza. No início do curso, quem pregava isso? Somos por natureza maus. A carne é má, o corpo é mau, a natureza é má. Eram os gnósticos que anunciavam isso, esta heresia no seio da igreja. E aqui Lutero está repetindo uma expressão semelhante ao que os gnósticos faziam nos primeiros séculos do cristianismo. Martinho Lutero está inserido no século XVI. Então somos maus por natureza. Ele está colocando a culpa na natureza, no corpo. E ao contrário disso, nós sabemos que a natureza, o corpo, tudo que Deus criou é bom. O problema não está na natureza. O problema está na disposição da vontade, da liberdade humana, da alma, do livre-arbítrio. Mas como Lutero e os reformadores negaram explicitamente o livre-arbítrio no dogma cristão, eles anunciavam essa ideia, essa expressão, maus por natureza, como os gnósticos faziam. Então você vê como é que as coisas se repetem na história com outros formatos. E Deus, ao contrário, é bom. Deus é bom, mas tudo que Deus criou não é bom. É mal por natureza. Isso não tem cabimento. Assim, ao apropriar-se de nós, não pode agir de outro modo a não ser fazendo mal, com um instrumento mau que somos, ainda que faça bom uso deste mal de acordo com a sua sabedoria para a sua glória e nossa salvação. Se o homem é tão mau e por si só não pode fazer o bem, necessita inteiramente da graça de Deus para fazer algo que agrada a esse Deus. Dessa forma, o homem não tem nenhum livre-arbítrio, sendo este somente escravo do pecado. Essa é uma expressão que ele usava muito nos seus escritos. Escravo do pecado e de Satanás, nada fazendo a não ser praticar e intentar o mal. Então ele tinha essa visão do ser humano. Mal por natureza. Esse é o problema. Sendo assim, podemos perceber que a graça no pensamento luterano não procede de nosso esforço ou empenho. Aí anula toda a liberdade e o esforço. Aquelas expressões que contém no Antigo e no Novo Testamento, principalmente, perseverai até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, elas perdem o seu sentido, a sua finalidade, as suas reais interpretações. Expressões de vigilância. Vigiai, porque vós não sabeis em que dia, em que momento eu vou voltar pela segunda vez. Então são expressões de vigilância, de perseverança. Então ele anula todo esse processo. Não procede em nós o esforço,
ou empenho antes da predestinação divina. Antes é a predestinação divina que ocorre. Não do nosso esforço. Do nosso mérito, muito menos. Por isso que foi anulado o mérito, o esforço para se conseguir a salvação. Com este enfoque, anulando a liberdade do homem. Quando se anula a liberdade do homem, o livre-arbítrio humano, interpretamos a Bíblia com este enfoque. Entendeu? Coisa que a igreja primitiva, que eu demonstrei nas primeiras aulas, e eles não faziam isso. Eles exaltavam a liberdade do homem e a graça de Deus. Vimos até aqui em nosso estudo que a graça nunca procede de nosso esforço. A maior parte, no que compete à nossa salvação, será sempre a de Deus, a graça. Porque a transmissão da fé já é uma graça. Mas isso não quer dizer que seja eliminada a cooperação humana, como os pastores primitivos faziam, e até mesmo Agostinho pregava isso. Pois esse sempre foi o ensinamento dos primeiros pastores, seguidores de Cristo na patrística. Patrística é o estudo sistemático dos primeiros séculos do cristianismo, das obras dos pastores primitivos, pais da igreja. O esforço é sempre a resposta, ou seja, a transmissão da fé é pela graça, foi o que eu acabei de dizer ainda há pouco. Mas a graça não tem o efeito de suprimir o livre-arbítrio, ao contrário de como foi observado no pensamento de Lutero, o qual elimina o livre-arbítrio e coloca tudo nas mãos de Deus, na soberania de Deus. No que se refere à nossa salvação, entre parênteses, predestinação divina. Dessa forma, conclui Lutero, que o livre-arbítrio nada é senão cativo e condenado perante Deus. Então o livre-arbítrio não existe para os reformadores. Martinho Lutero, João Calvino e outros, né? Porém, sabemos que o contexto histórico da igreja no qual Lutero estava inserido estava permeada de heresias, como indulgências, purgatório e salvação à custa de dinheiro, marcado pela escolástica decadente dos nominalistas, por uma religiosidade deformada. Então, realmente, a igreja estava decadente, vendendo heresias, vendendo indulgências, acreditavam no purgatório e salvação à custa de dinheiro. Você passa o dinheiro para cá que você vai receber o reino dos céus. Estava desse jeito. Mas também não justifica essas interpretações que os reformadores fizeram, anulando a liberdade de um homem no dogma cristão. Eles anularam. Então este era o contexto de Lutero, de João Calvino, na reforma protestante. A igreja estava decadente, estava. Isso ninguém pode negar, e se encontra na história. Mas não devemos pegar todo um pacote, toda a igreja e jogar na nata do lixo. E anularmos tudo, joga tudo fora, que isso aqui tudo é pecado, é heresia, e vamos começar do zero hoje, esquecendo o que a igreja fez no passado. Não, isso não podemos fazer. Isso é um absurdo, na minha opinião. Acredita-se ser devido a isso a sua ênfase exagerada sobre a graça de Deus, destruindo assim o livre-arbítrio. Cabem aqui as palavras de Agostinho. Aí eu coloco uma citação de Agostinho, de uma das suas obras, que diz assim, abre aspas: portanto, se não existe a graça de Deus, como há de salvar o mundo? E se não existe a liberdade, como é que Deus vai julgar o mundo? Isso está escrito em uma de suas obras. Como é que ele vai julgar o mundo se nós não temos liberdade diante da oferta salvífica de Deus? Isso que foi quem disse foi Agostinho. E eles embarcaram em alguns textos isolados de algumas obras finais de Agostinho, da vida de Agostinho, e anularam a liberdade humana. Mas o próprio Agostinho, no início, ele defendia a liberdade, como toda a igreja o fazia, aqueles que o precederam, deixando bem claro com isso que a intenção de Agostinho em seus escritos sobre a graça
nunca foram em suprimir o livre-arbítrio, mas ao contrário, queria afirmar que quando o Senhor, na sua vinda, retribuir a cada um conforme as suas obras, deparem com as nossas boas obras que Deus já antes havia preparado para que nela andássemos. Isso está escrito na carta de Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 10. E ele cita isso em uma de suas obras, fazendo uma interpretação deste capítulo, desse versículo. São obras que são produzidas e realizadas pelo ser humano em Deus. Nós nos movemos em Deus, aí podemos tudo naquele que nos fortalece. Confirma João capítulo 3, versículo 21. Impossível sem o livre-arbítrio. Em conclusão, o pensamento luterano, como mostramos, é dotado de uma visão bastante pessimista do homem. É interessante perceber que, assim como Lutero, Agostinho também foi muito marcado pela mesma experiência, como mostra em seu livro Confissões. Existe uma outra obra de Agostinho que se chama Confissões. É uma das mais conhecidas, mas que não tem tanta profundidade teológica assim. As outras que eu citei aqui no curso, ou até mesmo no meu trabalho, são muito mais profundas. Mas é uma obra famosa de Agostinho, Confissões. Sem dúvida contribuiu para a sua concepção de homem e graça. As confissões é como se fosse um testemunho da vida dele, a conversão, ele conta, sabe? Não quer dizer que não tenha teologia. Tem muitas coisas interessantes. Mas existem muitas obras de Agostinho que são mais profundas, espirituais, do que essa Confissões aí, que é mais conhecida no nosso meio aqui, pelo menos no Brasil. Lutero foi um teólogo que levou ao extremo a dependência do homem em relação a Deus, ao contrário de Agostinho, que mantinha o livre-arbítrio do homem e conciliava o livre-arbítrio, graça e liberdade. Lutero destrói completamente o livre-arbítrio, e não somente ele, os reformadores, João Calvino e companhia, e considera impossível conciliar a liberdade com a presciência divina. Analisando mais a fundo os pensamentos de Lutero a respeito da predestinação dos santos, o livre-arbítrio, a graça e a vontade humana, talvez fosse possível perceber certa exacerbação do pensamento agostiniano nas teses luteranas, levando essas a um ponto bastante extremista. Lutero, tendo como princípio a negação do livre-arbítrio do homem, contrariava séculos de autoridade dos grandes padres, pais da igreja e doutores da igreja. Então, como foi colocado no curso, aqueles nomes, pastores que eu coloquei, que foram Irineu de Leão, Orígenes e o próprio Agostinho, eles anunciavam a sua mensagem de Jesus Cristo pautada na liberdade. Então ele estava contrariando séculos de autoridade dos grandes pastores, usadíssimos pelo Espírito Santo de Deus, tanto no ambiente grego como na igreja latina, em Agostinho, porque aqueles dois primeiros que eu coloquei no curso, Irineu e Orígenes, são de fala, língua grega. E a igreja nasceu primeiramente no ambiente, na fala, na língua grega. E depois, num segundo momento, a igreja latina, onde surgiu Agostinho. Apesar de toda a exacerbação do pensamento luterano em relação a Agostinho, suas ideias influenciaram e motivaram diversos teólogos a novas formulações na tentativa de conciliar esses dois temas tão difíceis da teologia cristã. Essa influência permanece até os dias de hoje. O âmago e a essência da contribuição teológica de Lutero, portanto, era a salvação como dom gratuito da misericórdia divina, segundo a qual o ser humano não possui direito de escolha diante do convite divino. Ou seja, o ser humano não possui liberdade perante as coisas concernentes a Deus, a oferta salvífica de Deus. Nós não possuímos liberdade. É Deus que nos predestina desde a fundação do mundo por um
desígnio oculto e misterioso e inefável de Deus. Se Deus não te escolheu desde a fundação do mundo, você vai morrer nos seus delitos e pecados e vai parar lá no inferno. Porque você, os homens, para o pensamento luterano, de João Calvino, dos reformadores, eles acreditavam que nós não temos esse poder de escolha. Temos o poder de escolha, sim, para as coisas aqui no mundo. Escolher com quem que você vai casar, comprar um carro, comprar uma roupa, mas para as coisas concernentes ao mundo espiritual, a salvação, nós não possuímos liberdade. Essa era a visão de Lutero, de João Calvino, entre outros reformadores.